nos nossos 6 dias de campanha de batalha espiritual, eu convido a igreja a nós meditarmos no texto de batalha, que é o texto da tentação de Jesus no deserto. E vamos aprender diretamente com o nosso mestre quais armas, quais estratégias o Senhor Jesus usou para vencer a tentação diretamente do próprio Satanás. Então diz assim a palavra do Senhor. A seguir, Jesus foi levado pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. E depois de jejuar 40 dias e 40 noites, teve fome. Então, o tentador, que é o diabo, aproximando-se, disse a Jesus: se você é o Filho de Deus, mande que essas pedras se transformem em pão. Jesus, porém, respondeu: está escrito, o ser humano não viverá só de pão, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Então o diabo levou Jesus à cidade santa e o colocou sobre o pináculo do templo e disse: se você é o Filho de Deus, jogue-se para baixo, porque está escrito, aos seus anjos ele dará ordens a seu respeito, e eles o sustentarão nas suas mãos, para que você não tropece em alguma pedra. Versículo 7. Jesus respondeu, também está escrito, não põe à prova o Senhor teu Deus, ou não tentarás o Senhor teu Deus, né? Versículo 8, o diabo ainda levou Jesus a um monte muito alto, mostrou-lhe todos os reinos do mundo e a glória deles, e disse: tudo isso lhe darei, se prostrado você me adorar. Então Jesus lhe ordenou: vá embora, Satanás, ou arreda-te, Satanás, porque está escrito, adore o Senhor seu Deus e preste culto somente a ele. Com isto, o diabo deixou Jesus, e eis que vieram os anjos e o serviram. Vamos orar, meus irmãos. Senhor nosso Deus e nosso Pai, nesse último dia de batalha espiritual, Deus, ser conosco, nos ensine a batalharmos de acordo com a tua vontade, com as tuas armas e com o teu Santo Espírito. Deus, ser conosco, misericórdia de nós, essa é a nossa oração, em nome de Jesus. Amém. Podemos sentar, meus irmãos? Bem, bota aí a thumb, né, que deu o trabalho de fazer essa thumb. Então, bota aí, olha só, aí, Renan, aprova essa thumb. A tentação de Jesus, quem é Jesus para você? A gente vai falar sobre a tentação de Jesus, mas existe uma pergunta na mensagem de hoje que eu gostaria... isso aí foi o Canva, né? O Canva já manda tudo pronto, então ajudou. Eu gostaria que essa pergunta fosse respondida por cada um de nós. Quem é Jesus para você? E quem é Jesus para você e para mim na tentação, na batalha, na guerra? Bem, vamos começar a trabalhar um pouquinho o texto. Pode voltar aí, por favor? Fica aí com o microfone, porque senão acaba caindo. Para a gente entender, a gente precisa entender o contexto, meus irmãos. E eu não vou... Sempre quando a gente traz um texto muito conhecido, que é o texto da tentação de Jesus, existem alguns riscos. O primeiro risco é quem está aí embaixo e fala assim, já sei tudo. Glória a Deus se já souber. Mas a palavra de Deus, ela é viva e eficaz. O segundo esse é um risco de quem está ouvindo. E um risco de quem está pregando é querer inventar algo. Não, vou inventar algo diferente. Não tem nada diferente para ser inventado. Só que a gente precisa aprofundar o contexto e por que Jesus foi tentado no deserto. E eu não sei se vocês já repararam, por mais que seja famoso o texto. Vocês já repararam que todas as respostas de Jesus foram citações de Moisés? Isso tem motivo. Jesus, nas 3 respostas que Jesus dá a Satanás, nas 3 vezes ele está citando diretamente Moisés. Por quê? A gente vai explicar. Volta para o versículo, pode botar no 13, porque a gente tem que entender, 3:13, né, óbvio, o que aconteceu logo antes disso aqui. Veja, o que aconteceu pouquinho tempo antes da tentação, foi isso aqui. Por esse tempo, Jesus foi da Galileia para o Rio Jordão, a fim de que João batizasse. Então, o que aconteceu antes da tentação no deserto? O batismo de Jesus. E aí passa. Aquela questão lá com João, né? Quem vai batizar e tal, não vou entrar nisso, pode passar, que não é o caso agora. E aí, Jesus vai falar, não, eu tenho que ser batizado e tal, ok, pode passar. Aqui que está o ponto. Depois de batizado, Jesus logo saiu da água. E eis que os céus se abriram e ele viu o Espírito de Deus descendo como uma pomba vindo sobre ele. Pode passar. E eis que uma voz do céu dizia, este é o meu filho amado em quem me agrado. Por que é importante entender isso? Porque as 3 tentações, Satanás vai bater nisso aqui, ó. Você é o filho de Deus? Veja que a tentação, um ponto antes, Jesus não foi tentado só 3 vezes.
as 3 tentações foram as últimas, mas durante os 40 dias ele foi tentado, tá, meus irmãos? Não foram só 3, não estou falando que é pouco não, mas Jesus foi tentado ao longo dos 40 dias. A gente tem um relato das 3 últimas. Nas 3 últimas, Satanás vai atacar o quê? Aquilo que o próprio pai diz sobre o filho. Então, já fica um ensinamento. Satanás ataca aquilo que Deus diz sobre você. Só que aí tem um ponto, qual é? Você sabe o que Deus diz sobre você? Você fala assim, sei. Aí eu te pergunto, você lê a Bíblia? Porque se não lê a Bíblia, você não sabe. Então, cuidado, que às vezes, gente, nos 6 dias, tem aquele famoso 6 dias que abalaram o mundo, quando, assim que o Estado de Israel foi formado, no pós-Segunda Guerra, década de 60, os países árabes ao redor de Israel iam exterminar Israel. O que Israel faz? Toda aquela questão da batalha dos colinas de Golã. Israel ataca a força aérea egípcia e explode os aviões do Egito, vocês vão entender porque eu estou falando isso, em terra. Israel bombardeou os aeroportos egípcios e os aviões de guerra egípcios, de modo que os aviões nem chegaram a decolar. Decolar não, que decola é helicóptero. Nem chegaram a levantar voo. Por que eu estou dizendo isso? Muitas das vezes nós somos derrotados sem nem levantar a arma. Por quê? Porque a gente não conhece a palavra. E aí Satanás vira para você e fala assim, você é um perdedor, só que a Bíblia diz que nós somos mais do que vencedores por meio daquele que nos amou, e a gente aceita. Então, veja, Satanás está atacando diretamente aquilo que o pai disse sobre o filho. A questão aí, novamente, você sabe tudo aquilo que a Bíblia diz sobre você? Se não sabe, deveria, né, meu irmão, minha irmã? Jeremias vai falar isso. Quero trazer à memória aquilo que me pode dar esperança. Na hora da dor, o que me traz esperança é trazer à memória o quê? Aquilo que a Bíblia diz. E aí tem um louvor muito antigo que diz que tudo que Jesus conquistou na cruz é direito nosso, é nossa herança. Você sabe tudo que Jesus conquistou na cruz? Então, de cara, Satanás vai atacar aquilo que Deus diz sobre nós. E aquilo que Deus diz sobre nós está nas Escrituras. E, para tanto, nós precisamos conhecer as Escrituras. Tendo dito isto, pode passar. Jesus, e agora a gente precisa entender algumas coisas. Quem é esse Espírito aqui? É o Espírito Santo. Aí você fala assim, mas o Espírito Santo tenta? Não, pelo amor de Deus. Deus não tenta ninguém, está na Bíblia. Mas Deus testa a sua fé. Veja, gente, entenda muito bem. Tentado pelo diabo. Quem tenta é o diabo. Mas o Espírito Santo não conduziu Jesus? Conduziu. Para quê? Para testar se Jesus tinha fé naquilo que o Pai falou. Então veja mais uma vez. Deus, não estou falando que ele vai fazer, mas se fez com Jesus, quanto mais conosco. Testa para ver se a gente realmente crê, porque é muito fácil, com todo respeito, aqui no momento da adoração, a gente fala, Senhor, restitui, mas quando vem a dor lá fora, a nossa fé abala ou não? Então veja, novamente, pelo amor de Cristo Jesus, Deus não tenta ninguém, mas Deus testa. E aí, bota 1 Pedro 1, de 3 a 9. No futuro a gente vai estudar as cartas de Pedro. Veja só. Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que segundo a sua grande misericórdia nos regenerou para uma viva esperança, mediante a ressurreição de Jesus Cristo entre os mortos. Pode passar. Para uma herança que não pode ser destruída, que não fica manchada, que não murcha, que está reservada nos céus para vocês. Está falando da vida eterna, tá? Então, que nós temos uma herança que é a vida eterna. Pode passar. Veja, que são guardadas pelo poder de Deus mediante a fé para a salvação, preparada para ser revelada no último tempo. Novamente, a vinda de Jesus Cristo, a ressurreição dos mortos, etc. Pode passar. Agora, vamos lá. Você vai falar assim, mas eu sei disso. Deus testa se nós sabemos. Veja, nisso vocês exultam. Embora no presente, por breve tempo, se necessário, porque às vezes é necessário, que sejamos o quê? Contristados por várias provações. Contristados, efeitos tristes. Tá? Passa. E aí ele vai explicar por quê. Para que, uma vez confirmado que o valor da fé que vocês têm.
Meus irmãos, quando Deus coloca a famosa prova, ou então, sabe que crente tem seu linguajar, né? Prova, passando pelo vale, né? Vocês sabem como é que é. Então, quando Deus, então, vou falar assim, nos coloca no vale, nos faz passar pela prova, não é para nos destruir, é para confirmar o valor da nossa fé. Foi o caso de Jó. A fé de Jó foi confirmada, a ponto de no futuro ele falar, antes eu te conhecia de ouvir falar, agora meus olhos te veem. E aí veja, uma vez confirmado o valor, e aí novamente, isso foi feito com Jesus. Aí você pode falar, mas precisava fazer com Jesus para provar que Jesus foi homem igual a mim e a você. Tanto que a primeira tentação é na fome. Deus não sente fome, mas o homem Jesus sente fome, gente. Mas voltemos para cá. Para que uma vez confirmado o valor da fé que vocês têm, muito mais preciosa do que o ouro perecível, mesmo que apurado pelo fogo, resulte em louvor, glória e honra na revelação de Jesus Cristo. Então veja que o objetivo do teste qual é? Confirmar o valor da fé e glorificar a Cristo. Pode passar. Pode passar, deixa eu ver qual é o último versículo aqui. Veja, e aí obtendo o alvo dessa fé, a salvação da alma. Então, as provações que Deus permite é para refinar a nossa fé, a fim de que nós obtenhamos o quê? A salvação da alma, meus irmãos. A salvação da alma. E aí, volta lá para Mateus 4, por favor. Volta um versículo, para o 3:17. E acrescenta tudo isso um ponto que é fundamental a gente ter em mente. Deus permite a provação. Gente, existem coisas que não são provações que Deus queria permitir. É fruto do pecado. Se eu pequei, isso terá uma consequência. Eu não estou falando disso. Eu estou falando de, tá tudo bem, não fiz nada de errado, mas a prova vem. Isso também acontece. Agora, é para testar o valor da nossa fé, como a gente falou, mas lembre-se sempre, nisso tudo existe o quê? O amor de Deus. Este é o meu filho amado em quem me agrado. Deus Pai, é óbvio, continuava amando Cristo, mas às vezes a gente, na provação, a nossa fé no amor de Deus balança. Então Deus às vezes permite a provação para a gente, para confirmar para nós, não é para Deus, que Deus já sabe tudo, mas para confirmar para nós mesmos será que eu creio realmente no amor de Deus quando o negócio balança? Quando o vento vem, não sei se você mora em apartamento ou casa mais alta, às vezes bate uma ventania que tu fala assim, vou perder a janela. Que dá aqui a janela, dá aquela. Tá fazendo sentido, gente? Ainda está no primeiro versículo, tá? Eu pensei que era. Eu tava vendo assim, me deram 1 hora para pregar. E vou chamar a música no final. Já tô vendo que não vai dar tempo. Mas glórias a Deus por isso. Foi tranquilo aqui? De boa, gente? De boa? Porque ainda não acabei o primeiro versículo. Pode passar. Não, pode passar, mantendo o primeiro. Aqui. Para além disso, existe uma implicação aqui. Qual é? Por que Jesus vai ser tentado num deserto por 40 dias e vai responder com as palavras de Moisés? Porque aqui Jesus está demonstrando algo. O povo de Israel, isso aqui não é... Gente, essa é uma associação bíblica, que vai ficar claro, tá? Eu não estou inventando associação. Que tem gente que às vezes gosta de fazer associação que não tem nada a ver. Ah, Moisés, Noé soltou uma pomba porque era o Espírito Santo. Que Moisés soltou pomba por causa do Espírito Santo? Tem nada a ver. Mas aqui é por um simples fato. Israel falhou em suas provações no deserto. Jesus venceu as suas provações no deserto. Quando Jesus vence as provações no deserto, Jesus está... Aqui tem algo específico para os judeus. Jesus está respondendo aos judeus de que aquilo que vocês não conseguiram fazer, eu consigo. Por isso eu sou o Messias. Então existe uma implicação muito grande para os judeus, mas para nós hoje, isso aqui é o quê? Que aonde a nossa fraqueza humana cai, em Cristo nós podemos vencer. É por isso, quer ver? Bota Deuteronômios 8, 1-5. Porque Moisés vai explicar o motivo deles terem ficado 40 anos, veja. Deixa eu ver aqui até aonde. Tá, isso mesmo. Aqui é Moisés falando, né? A questão toda lá
de entrar na terra e tudo mais. Pode passar. Lembrem-se de todo o caminho pelo qual o Senhor, seu Deus, os guiou no deserto, durante esses 40 anos, para humilhar vocês. Veja que Moisés explica. Para pôr vocês à prova. Veja que é a mesma coisa que está acontecendo com Jesus. A diferença é que Israel caiu, Jesus venceu. Por isso que nós hoje somos o novo Israel. Veja como tem tudo uma aplicação. Por isso que hoje ser o novo Israel não é mais sangue, não é mais raça, mas são aqueles que aceitam Cristo como Messias. Aqui, você os guiou no deserto durante esses 40 anos para humilhar vocês, para pôr vocês à prova, para saber o que estava no coração de vocês. Veja, para refinar a fé, se guardariam ou não os seus mandamentos. É exatamente o que está acontecendo com Jesus. Se Jesus vai guardar o mandamento de só adorar a Deus ou não. É por isso que Deus permite a prova. A prova não é para Deus, meus irmãos, a prova é para nós mesmos. Pode passar. Ele humilhou vocês, ele os deixou passar fome. Quem passou fome? Jesus. Ele os sustentou com o maná que vocês não conheciam e que nem os pais de vocês conheciam, para que vocês compreendessem que o ser humano não viverá só de pão. Quem foi que falou isso? Jesus. Viu como está tudo aqui? Ah, tá vendo? Não estou inventando nada. É que a gente tem que estudar mais a Bíblia mesmo. Mas tudo que procede da boca do Senhor é exatamente a resposta de Jesus para Satanás, né? Pode passar. Ah, gente, deixa eu tirar isso daqui, senão eu vou acabar derrubando. Pronto. Durante esses 40 anos, as roupas que vocês usavam não envelheceram e tudo mais. Pode passar. Portanto, saibam que em seu coração... Saibam em seu coração que assim como o homem disciplina seu filho, assim o Senhor, seu Deus, disciplina vocês. Bem, voltemos para a tentação. Ficou clara a associação com o povo, gente? Se também não ficou, pelo amor de Deus, né? Tá aqui. Vamos lá. Ok, isso tudo era só o versículo 1. É só o versículo 1. Assim que Jesus foi levado pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. Pode passar. Depois de jejuar 40 dias e 40 noites, teve fome. Aplicação. Se você anota aí, então. Satanás te ataca aonde? Na sua fraqueza. Satanás não vai atacar você na sua força, né, meu irmão, minha irmã? Vamos lá. Vamos supor que existem várias disciplinas espirituais. E talvez a disciplina espiritual que você tenha mais desenvolvido seja a oração. Tu acha que Satanás vai ficar disputando força com você na oração? Mas talvez a disciplina que você menos pratique seja jejum. Satanás vai atacar aí. Talvez a sua... E veja, Satanás não é burro. Satanás é extremamente inteligente. Lembre-se que Satanás conhece desde o primeiro humano a pisar nessa terra. Então, se tem alguém que entende de ser humano, é Satanás, né? E tentou o primeiro ser humano e convenceu o primeiro ser humano que ouviu diretamente de Deus. Bem, Satanás, ele espera o momento de fraqueza e espera a sua principal fraqueza. Então, meus irmãos, momento de fraqueza não é momento de você se afastar de Deus. Pelo amor de Cristo! É no momento que você menos quer vir na igreja que você mais tem que vir na igreja. É no momento que você menos quer ler a palavra que você mais tem que ler a palavra. Isso eu poderia, assim, eu posso fazer uma analogia com isso, quer ver? Todo mundo sabe que se não se alimentar, você não consegue melhorar de nenhuma doença. Mas a maioria das doenças tira a fome. Aí você fala para a pessoa, ainda mais quando está com febre, né, que está enjoado, que é horrível comer. Você fala, mas nem comer, que senão não melhora. Meus irmãos, é no momento da dor, a gente fala isso para tudo, que momentos de grandes emoções não são momentos de tomar decisões, porque você está tomado pela emoção. No momento da dor, cuidado, Satanás, ele ataca, veja, depois de jejuar 40 dias. E aqui parece até uma ironia, né? Por quê? Jejuar não é se santificar, jejuar não é se separar, jejuar não é se encher do Espírito Santo, e Satanás vai atacar aí. Então, Satanás te ataca na sua fraqueza, meu irmão, minha irmã. É por isso que tem uma frase de Agostinho que eu gosto muito, que diz assim, que eu me conheça a mim mesmo, que eu vos conheça, Senhor,
que eu me conheça a mim mesmo, que eu vos conheça, Senhor. Por que Agostinho fala isso? Ele vai falar isso nas Confissões. Porque você e eu, nós temos que conhecer os nossos pontos fracos, para levar os nossos pontos fracos ao Senhor e clamar por misericórdia. Você tem que conhecer seus pontos fracos. Porque se você não conhece, eu te garanto que o seu inimigo conhece. Conhece. Isso vale desde os exemplos mais clássicos aos menos clássicos. Vou dar um exemplo clássico. A pessoa que um dia foi alcoólatra, não, vou só provar uma taça de champanhe no ano novo. O problema não está na taça de champanhe num casamento. O problema é que se a pessoa já foi alcoólatra, ela vai testar. Mas eu estou 40 anos limpo. Glórias a Deus, Deus seja louvado. Mas você vai testar? Meus irmãos, nós precisamos conhecer as nossas fraquezas. E Satanás vai te atacar na sua fraqueza. Saiba disso. Saiba disso. Bota 1 Pedro 5, de 8 a 10. Por favor. Olha só. Sejam sóbrios e vigilantes. O inimigo de vocês, nosso, o diabo, anda ao derredor, como um leão que ruge, procurando alguém para devorar. Satanás está, vou te informar de um dado, nesse momento está ao derredor, procurando uma brecha para te devorar. Nesse momento agora. Pode passar. Não estou inventando, está escrito. Resistam-lhe, firmes na fé, certo de que os irmãos de vocês espalhados pelo mundo estão passando por sofrimentos iguais a de vocês. Veja que isso aqui também é uma mensagem para a igreja perseguida e sofredora, né? Pode passar. Deixa eu ver até qual. Isso, até aqui. E o Deus de toda a graça, que em Cristo chamou a sua eterna glória, depois de vocês terem sofrido por um pouco, Ele mesmo irá aperfeiçoar, firmar, fortificar e fundamentar vocês. Veja que Deus permite sofrer um pouco para aperfeiçoar, firmar, fortificar e fundamentar. Mas Satanás está ao derredor, esperando a nossa fraqueza. Pode voltar lá para Mateus, não sei porque eu estou pensando em Marcos. E aqui mais um dado, qual é? Isso aqui prova que Jesus foi 100% homem como eu e você, porque aqui ele vai ter fome e na cruz ele vai ter sede. Veja, as necessidades mais básicas de um ser humano, fome e sede. Passa, por favor. E aí Satanás, então, vai chegar nesse ponto. Então o tentador aproximou-se de Jesus. Se você é o Filho de Deus, veja, está pondo em xeque aquilo que o Pai falou no batismo, mande que essas pedras se transformem em pão. O que Satanás está testando Jesus é o seguinte. Gente, novamente, Satanás não é burro, tá? Ele é chato, mas burro não é. Por quê? O que ele está testando aqui é o seguinte. Olha a linha de raciocínio e a estratégia satânica. Deus Pai, no batismo, acabou de falar o quê? Tu és o filho amado em quem tenho prazer. Tu és o meu filho amado em quem tenho prazer. Ao mandar Jesus transformar pedra em pão, a associação qual é? O teu pai não alimentou com o maná o povo? Será que ele te ama mesmo? Transforma a pedra em pão. Veja, o teste é sempre... Meus irmãos, Eva está lá. E aí Satanás chega como quem não quer nada, né? Mas não foi isso que Deus disse? A tentação sempre é na palavra, meus irmãos. Você conhece a palavra? Qual é a única arma de ataque? É a Bíblia. E aí, entenda uma coisa. Eu vou falar isso daqui a pouco, calma. Eu não posso dar spoiler. Sim. E aí, por isso, tem como botar o slide tema? Por favor. Só aperta um ESC aí, que vai para ele. Por que essa pergunta aqui? Quem é Jesus para você? Porque talvez agora você fale, não, Jesus é meu salvador, ok, legal. Mas se sua família estivesse passando fome agora, quem é Jesus para você? Porque Jesus vai responder quem é o Pai para ele passando fome. Se você estivesse passando fome agora, quem seria Jesus para você? Se a sua casa estivesse passando fome agora, quem seria Jesus para você? Lembre-se que Satanás ataca na fraqueza. Então, essa pergunta tem que ser respondida na força? Lógico.
Na força que eu quero dizer é o seguinte, quando nós somos fortes, sim, mas a grande importância dessa pergunta, quem é Jesus para você, é quando nós estamos fracos. Quem é Jesus para nós quando nós estamos fracos? E aí, eu posso ser literal ao texto. Se nós estivéssemos passando fome, porque Jesus estava passando fome, 40 dias sem comer. Se nós estivéssemos passando fome, se você chegasse em casa e visse seu filho chorando de fome, quem seria Jesus para nós? Porque Jesus continua sendo o mesmo rei, soberano, salvador, glorioso, com o filho passando fome ou com o filho não passando fome. A questão toda é essa, meus irmãos. E Satanás vai nos atacar aqui. Satanás vai atacar aqui. Por que ele vai atacar aqui? Atacar aqui. Porque aqui que está a salvação, né? Em quem é Jesus para mim? Se Jesus é meu único suficiente salvador, glórias a Deus, salvação. Se isso balança, acabou. Acabou tudo, acabou o cristianismo, né? Volta lá para Mateus. Gente, tá acompanhando? Tá tranquilo? De boa? Tá? Não? Você sabe onde você está? Assim, tranquilo? Tá aí, né? Tomou um susto, né? Tava meditando na palavra. Isso aí, meditando na palavra. Isso aí. Aqui eu fiz algumas perguntas. Se você estivesse passando fome agora, se a sua família estivesse passando fome agora, quem seria Jesus para você? Quem é Jesus para você no meio do deserto? Quem é Jesus para você na sua fraqueza? Satanás calcula esse ataque específico contra Jesus justamente em seu momento de fraqueza física. E aí? Bem, pode passar. Jesus vai responder. Ele vai responder, eu não vou ler de novo, com o mesmo texto lá de Deuteronômio, né? Jesus respondeu, está escrito, o ser humano não viverá só de pão, mas de toda a palavra que sair da boca de Deus. Existem muitas implicações nessa resposta, mas aqui, qual é a grande questão? Que Jesus responde a Satanás como? Olha só, Jesus não tinha autoridade para, se ele quisesse, expulsava? Mas o que Jesus está ensinando a gente? Que nós não temos como expulsar Satanás na nossa autoridade pessoal. Nós expulsamos Satanás na palavra. Aprenda a manejar a palavra. Meus irmãos, último dia de batalha, nós só venceremos as nossas batalhas espirituais. E lembre-se que Satanás está ao derredor. Nesse momento, nós só venceremos nossas batalhas espirituais na palavra. Palavra. Bota 1 Coríntios 10. 1. Vamos lá. Ora, irmãos, não quero que vocês ignorem que os nossos pais tiveram todos sobre a nuvem e todos passaram pelo mar. Está falando no contexto do Egito, lá Moisés. E todos em Moisés foram batizados, tanto na nuvem como no mar. Vocês vão entender onde eu quero chegar. Todos eles comeram do mesmo alimento espiritual. Pode passar. E beberam da mesma bebida espiritual, porque bebiam de uma pedra espiritual que os seguia e a pedra era Cristo. Não vou entrar nesse detalhe. Mas Deus não se agradou da maioria deles, razão pela qual ficaram prostrados no deserto. Ora, estas coisas se tornaram exemplos para nós, a fim de que não cobicemos as coisas mais como eles cobiçaram. Por que eu estou lendo isso aqui? Aprenda com os erros que a Bíblia já nos ensina. Aprenda a palavra de Deus, para que nós não erremos como os nossos pais, aqui eu falo nossos pais, lá no Egito. Pode passar, por favor. Não sejam idólatras. Não caiamos no mesmo erro, meus irmãos. Não caiamos no mesmo erro. Aprendamos com a palavra, em nome de Jesus. Pode passar? Eu vou ganhar tempo. Pode passar esse também? Não ponhamos. E aí, aqui está o ponto que eu queria chegar. Não ponhamos Cristo à prova. Do tipo assim, Senhor, então transforme a pedra em pão. Como alguns deles fizeram e foram mortos pelas serpentes. Vocês lembram lá do texto das serpentes, que aí Moisés teve que construir uma serpente de bronze, olhar para a serpente e tal? Se não lembra, teria que conhecer mais a Bíblia, né? Então, só gostou dessa, né? Então, não ponhamos Cristo à prova. Em nome de Jesus. Pode passar. Não fiquem murmurando e tal. Pode passar, deixa eu só ver até onde vai. E aqui, aquilo que eu acabei de falar. Essas coisas aconteceram com eles para servir de exemplo. E foram, olha só, e foram escritas como advertências a nós. Meus irmãos, você precisa de palavra, eu preciso de palavra. Por quê? Porque aqui já está escritas as advertências.
Veja como isso aqui tudo já está escrito para que a gente não caia. Então, em nome de Jesus, que tenhamos palavra. Pode passar, por favor. E aí, o famoso versículo. Por isso, aquele que pensa estar em pé, veja que não caia. Cuidado! Satanás sabe aonde atacar e como atacar e quando atacar. Cuidado, pode passar. E aprenda isso em nome de Jesus. Não sobreveio a vocês nenhuma tentação que não fosse humana. Mas Deus é fiel e não permitirá que vocês sejam tentados além do que podem suportar. Portanto, quando a gente cai em tentação, a gente podia o quê? Suportar. Meus irmãos, está escrito, não adianta discutir comigo. Mas Deus é fiel e não permitirá que vocês sejam tentados além do que podem suportar. Por que a gente não suporta? Por conta do nosso pecado, por conta da falta de conhecimento da palavra. Não vou ficar batendo nessa tecla, que aqui o objetivo não é esmagar a cana quebrada, mas ver a solução. Pelo contrário, juntamente com a tentação, proverá livramento, para que vocês a possam suportar. E aonde está o livramento? Na palavra. Pode passar, por favor. Portanto, meus amados, fujam da idolatria. Fez sentido, gente? Amém? Volta lá para Mateus, por favor. Bebida água purificada. E aí, vamos lá. Ok. Satanás atacou Jesus na necessidade física. Jesus repreendeu na palavra. Agora Satanás muda de estratégia. Então o diabo levou Jesus à cidade santa, colocou-o sobre o pináculo do templo. Veja algumas coisas aqui, tá? Que às vezes a gente lê rápido e passa despercebido. Veja o poder que Satanás tem. Como é que ele colocou Jesus em cima do pico do templo? Então Satanás tem poder para fazer coisas grandiosas, inclusive levitar uma pessoa e botar em cima do templo. Então veja que Satanás é poderoso, tá? Não menospreze. Um erro muito grande. Existem dois erros gravíssimos. Quais são? O primeiro é menosprezar a força do inimigo. Se você menospreza a força de Satanás, você erra muito. O outro é o quê? É valorizar mais a força de Satanás que a força de Deus. Também tão grave quanto. Então saiba diferenciar as coisas. E aí, eu trouxe, porque o Ricardo queria saber o que é o pináculo do templo. Eu trouxe algumas imagens para a gente tentar entender como é que era o pináculo do templo. Aqui era uma parte alta, né? Pode passar. Aqui, basicamente, você tem... o templo não existe mais, né? Mas seria basicamente aqui, na parte alta do templo. E aí, você veria muitas coisas. Na verdade, a questão aqui não é nem ver, né? Mas seria um lugar muito alto que se você pulasse, você morria, tá? Pode passar. Aqui é só uma imagem ilustrativa, né? Satanás, então, tem uma outra que eu acho que fica mais fácil, pode passar? Que é um desenho. Basicamente isso. Satanás, então, leva Jesus para um lugar muito alto, tá? Então, só para a gente entender basicamente que era um lugar muito alto, que se Jesus pulasse, era óbvio que, né, não ia dar ruim. Pode voltar lá, só para ilustrar. E agora vem um detalhe. Pode passar. E disse, se você é um filho de Deus, veja novamente a questão do filho de Deus, jogue-se daqui, porque está escrito, ele está citando o quê? Sabe o que ele está citando? Salmo 91. O famoso Salmo 91, que a gente gosta de deixar aberto na nossa Bíblia, na nossa casa. Vou deixar aberto lá o Salmo 91. Meus irmãos, não vai adiantar nada você deixar a sua Bíblia no Salmo 91, porque Satanás conhece todo o Salmo 91, tá? Então gostaria de lembrar isso a todos que acham que Salmo 91 é amuleto da sorte. Tá? Grandes coisas. A questão qual é? Será que a gente sabe mesmo? Porque Satanás aqui omite uma parte. Meus irmãos, aqui tem muito ensinamento. Primeiro, não adianta você ter a espada mais afiada do mundo se você não souber manejar. Você vai cortar a própria cabeça. Tá? E é daí que surge um monte de heresia. Porque Satanás está citando o famosíssimo Salmo 91. E ele não adulterou as palavras. O que ele fez foi, ele retirou uma parte. Nós sabemos manejar a espada, meus irmãos, porque Satanás conhece. E olha a ousadia. Ele está citando a Bíblia para Jesus.
Você acha que pra gente vai fazer o quê? Meus irmãos, nós temos... E aí, assim, o que eu acho fantástico é porque, assim, é um salmo extremamente emblemático. E ele está citando esse salmo, tá? Qual é a questão aqui? Bem, vamos para o Salmo 91, né? Bota aí Salmo 91, versículo 11. Famosíssimo Salmo 91. Porque aos seus anjos lhe dará ordens a seu respeito, para que guardem... Aqui está a parte que ele não falou. Para que guardem vocês em todos os seus caminhos. Pode passar. Eles os sustentarão nas suas mãos, para que vocês não tropecem em alguma pedra. Faz aquele negócio de botar 2 versículos. Que aí tu bota o 90, eu descobri esse recurso novo. Hã? Tem sim. Ah, foi o Renan que me mostrou isso. Foi você, Renan, que mostrou isso? Isso. Ele mostrou logo 3, né? Mas tudo bem. Bota só 2, tu botou 3. Isso. Aí volta. Eu queria... o 11 e o 12. Não dá para botar o 11 e o 12? Isso. Aí. Isso. Aqui tá. Satanás, ele vai suprimir essa frase aqui. O que ele cita para Jesus? Porque aos seus anjos lhe dará ordens a seu respeito, eles os sustentarão nas suas mãos, para que você não tropece em alguma pedra. Ele omite essa parte aqui, para que guardem vocês em todos os seus caminhos. Você vai falar assim, mas qual é a grande importância dessa parte? A questão não é nem tanto essa. A primeira ponto qual é? É que ele testa se Jesus conhece a palavra. E aí, meus irmãos, assim, novamente, é Salmo 91. Será que a gente seria capaz de reconhecer isso? E eu estou falando dentro de um salmo lá, pouco trabalhado. É o 91. Ele fez isso com Jesus, quanto mais conosco. Então, veja, nós temos que saber manejar a espada, senão a gente vai cortar a própria cabeça e vai machucar quem está perto. É daí que surge um monte de heresia. E a pessoa ainda fala assim, não, mas é baseado na Bíblia. Que Bíblia? Que Bíblia? Que Bíblia? E a questão qual é? Sim, ele faz a mesma coisa que fez com Eva. Veja que a estratégia final é a mesma desde sempre. Se nós sabemos ou não a ordem de Deus. E aí sim, ele vai pular o contexto. O que ele está botando Jesus à prova é o seguinte. Na palavra não está escrito que se você pular, ou melhor, que os seus anjos ele dará ordem a seu respeito e te sustentarão? Sim, está escrito. Só que veja, para que guardem vocês em todos os seus caminhos. Qual é o ponto? O ponto qual é? É que esse versículo não foi feito para você testar a Deus. A grande questão aqui não é nem a parte que está subtraída. A grande questão é o contexto. Como assim? Satanás está usando isso aqui para testar a confiança de Jesus em Deus. Do tipo assim, está escrito isso, aqui está o tentar o Senhor. Está aqui. A grosso modo seria o seguinte... a Bíblia não fala que quando passares pelas águas não te afogarás e quando passares pelo fogo a chama não arderá em ti? Já que é isso, então eu vou sair andando, vou sair nadando no meio do mar, vou tacar fogo em mim para ver se queima. É isso que a Bíblia está falando? Não. Então entenda, meus irmãos, que Satanás, ele tenta deturpar o nosso entendimento da palavra. A questão é que para que isso não aconteça e nós encravemos a espada em nós mesmos da palavra, nós precisamos ter profundo conhecimento da palavra. A tentação inteira vai ser vencida na palavra. E aí pode voltar lá para... aí pode botar no sistema de um versículo só, por favor? E botar lá... isso aí. Pode passar. E Jesus vai responder, na palavra, pode passar. Jesus respondeu, também está escrito. Veja que ele não nega que estava escrito aquilo. Por quê? Porque estava. Mas o problema é esse aqui. Não ponha à prova o Senhor seu Deus. Não use o texto. E aí, gente, não use o texto para provar a Deus. A gente usa o texto para orar. Senhor, a tua palavra diz que aqueles que esperam em ti renovam as suas forças. Isso é uma oração que Davi fazia direto. Davi direto citava a Bíblia na oração. É assim que tem que ser feito. Agora, uma coisa é, Senhor, a tua palavra diz que aqueles que esperam em ti renovam suas forças. E por isso, Senhor, estou aqui esperando em ti. Isso é uma coisa. A outra coisa é virar para Deus e falar assim, Deus, a tua palavra não está dizendo que aqueles que esperam em ti renovam suas forças? Cadê? Quando é que o Senhor vai me renovar? É totalmente diferente.
Isso é pôr à prova a Deus. E Deus não se permite ser provado. Porque a maior prova de amor ele já fez, que foi a cruz. Então, e aí novamente, aqui ele está respondendo com Moisés, né? Bota aí Êxodo 17, 2 e 3, por favor. Uma vez mais, para mostrar que Jesus vai vencer em tudo aquilo que Israel falhou, né? Então, aqui é aquele momento que não tinha água. Então o povo discutiu com Moisés e disse: dê-nos água para beber. Moisés respondeu: por que vocês estão discutindo com Deus? Estão discutindo comigo? Porque estão tentando o Senhor. Pode passar, por favor. Mas ali o povo estava com sede de água e murmurou contra Moisés. E aí é quando eles vão falar: por que você nos tirou do Egito, etc, etc, etc. Então veja, Jesus ele vai responder na palavra e vai prevalecer na palavra sem jamais pôr em prova o amor de Deus, tentar a Deus. É por isso que o tema da mensagem é: quem é Jesus para você? Sim, mas quem é Jesus para você na hora da fome, na hora do deserto, na hora da sede. Meus irmãos, tá fazendo sentido? Estamos caminhando juntos? Amém? Então tá bom. Já voltou, muito bom. Pode passar. E aqui eu queria mostrar algo para vocês, meus irmãos. Novamente, veja como Satanás é muito poderoso. O diabo ainda levou Jesus a um monte muito alto, mostrou-lhe, pode deixar aí, todos os reinos do mundo e a glória deles. Veja, primeiro que naquela região não havia montanhas tão altas assim. Ponto número 1. Ainda que você tivesse um monte muito alto, seria impossível você ver todos os reinos do mundo. Porque por mais alto que fosse, a sua visão tem um limite. Então, como foi que Satanás fez isso aqui? Porque Satanás cria ilusões também. Não sei se vocês viram a série do Loki. Alguém aqui viu? Vocês viram a série do Loki? Vocês viram? Tem uma cena lá que o Loki cria. Um momento aqui, você viu, Henrique? Que o Loki cria a Asgard inteira, não é? De ilusão. Meus irmãos, por que eu estou dizendo isso? Satanás também cria ilusões e vamos lá, deveria ser um negócio muito lindo, porque olha só, todos os gênios do mundo e a glória deles. Eu não faço a minha ideia do que seja isso, e em nome de Jesus não quero saber, né? Porque deve ser uma tentação terrível. E veja a ousadia de mostrar isso para Jesus, que eu ainda vou fazer um comentário em cima disso, mas eu quero pontuar isso. Satanás é capaz de criar ilusões de glória, de poder. Não caia na ilusão, meus irmãos. Se existe alguém que entende ilusionismo, é Satanás. E ele ainda vai mostrar isso para Jesus. É muita ousadia. Jesus que tem olhos como chama de fogo, que vê todas as coisas. Meus irmãos, olha o nível de poder. Primeiro, assim, gente, é muita coisa aqui. Primeiro, veja como Satanás não tem limitação física, né? Porque uma hora ele está no templo, outra hora está no monte muito alto. Como? Como é que saiu daqui para lá? Porque Satanás não tem limitação física. Ele tem limitação temporal. Porque ele é uma criatura criada, ele não é eterno. Só Deus é eterno. Mas física não tem. E tem poder de criar. Olha isso aqui. Olha isso aqui. Olha o nível de ilusão. E às vezes a gente está caindo. E aí, eu falo algo para vocês, que eu sempre falava no VIPs, eu repito aqui. Como é que Satanás é? Satanás é do jeito que vai te impressionar. Se para te impressionar, Satanás tiver que aparecer de chifre, rabo, tridente, vai aparecer. Se para te impressionar, Satanás tiver que aparecer de boa pinta, cheiroso, churrasqueiro com piada suja, vai aparecer. Satanás, ele ataca na sua fraqueza. Se ele tiver que aparecer como anjo de luz, vai aparecer. Se tiver que aparecer como serpente, por que dentre todos os animais Satanás apareceu como uma serpente? Porque funcionou. E podia não funcionar? Podia, mas funcionou, não funcionou? Satanás vai aparecer da forma que ele sabe, que impressiona você, que toca na sua ferida. E diante disso, ele oferece. Eu tive uma paciente que foi mãe de santo. Ela estava muito mal, ela tinha tentado se matar várias vezes.
E aí ela falou algo que me chamou muita atenção. Ela falou assim, não sei se eu já citei isso aqui na igreja. Ela falou, sou mãe de santo e tal. Ela tinha um terreiro bem grande e um terreiro importante, porque era numa região nobre do Rio de Janeiro, então ia a galera influente na sociedade. E ela falou assim, mas eu criei meus filhos na igreja. Dei aquela... Eu não fiz cara de nada, porque quando eu estou como psiquiatra eu não faço cara de nada. Mas eu perguntei assim, mas você é mãe de santa e criou seus filhos na igreja? Não entendi. E ela falou algo. E veja como, bem, uma pessoa nas trevas, mas com muito mais discernimento de espírito que às vezes a gente. Porque ela falou o seguinte, vou te explicar por que eu criei meus filhos na igreja. Nas entidades, aquilo que eu quiser, eu tenho. Ela falou exatamente assim. Aquilo que eu pedi para a entidade me dá. Se eu quiser carro, me dá. Se eu quiser dinheiro, me dá. E ela tinha sido muito rica, só que ela falou exatamente assim. Aquilo que eu pedi para as entidades me dão. Só que elas cobram a conta. Eu criei meus filhos na igreja, porque na igreja, Jesus não cobra conta. E ela é mãe de santo e sabe disso, você não sabe, né? É um tapa na nossa cara. E aí, e por que ela falou isso? Porque o entendimento dela era qual? Ela estava tentando se matar e ela falou exatamente, eu estou na situação que eu estou agora porque eu tenho certeza que a entidade está cobrando. Era o entendimento dela. Bem, quem sou eu para discordar desse entendimento, né? E aí ela falou isso, eu criei meus filhos na igreja, porque na igreja, Jesus dá, mas não cobra. É claro que não é bagunça, vocês entenderam, gente, né? Pelo amor de Deus. Mas é o amor ágape, um amor incondicional. Por que eu estou dizendo isso? Por muitos motivos. Primeiro, crer na graça. Segundo, cuidado com isso aqui, porque a conta chega. Só que Jesus já pagou a conta. Então o que você precisa é de Bíblia. E aí, mais um detalhe, olha a ousadia. Ele está oferecendo para Jesus aquilo que sempre foi de Jesus. Glória e reino é de quem? De Jesus. Meu irmão, minha irmã, estou pensando numa palavra suave para não te ofender. Não seja pouco inteligente. Satanás às vezes te oferece coisas que você já tem. Satanás vai te oferecer poder. Poder você já tem no nome de Jesus. Satanás vai te oferecer riqueza. Riqueza, você já tem uma mansão celestial. Satanás vai te oferecer saúde e vida. Vida, você já é nova criatura em Jesus. Em nome de Cristo, não seja pouco inteligente, vocês entenderam? Pouco inteligente é um eufemismo, né? Não seja pouco inteligente de querer receber aquilo que você já tem. Só que Deus, Ele não dá e mostra para afagar o nosso ego. Mas creia, você já tem a vitória sobre a morte. Você já tem a vida eterna. Para de querer algo de Satanás. Satanás não tem como te dar algo que Deus já não tenha te dado. Deus já te deu o máximo, que é a vida eterna. E aí, tudo aquilo que Satanás te oferece, óbvio, que aquilo que for o pecado, Deus não tem para você, óbvio. Mas aquilo que não for o pecado, você já tem em Cristo. E aí a gente está se vendendo, está se dando, para ter algo que a gente já tem. Quer ver um exemplo claro disso? É Jacó. O texto sagrado, no momento em que Jacó e Esaú nascem, Deus já tinha dito para Isaac, e o mais novo governará sobre o mais velho. Para que Jacó foi roubar algo que ele já tinha e criou um problema miserável na família? Já estava profetizado que pela boca do próprio Deus, que Jacó seria o herdeiro da promessa. Não precisava a Rebeca ter feito aquela confusão gigantesca, roubado a bênção. E aí, novamente, já tem um monte de coisa profetizada sobre você, um monte de promessa que não são possibilidades, são fatos, que vão se cumprir, porque foi Deus que falou, só que a gente vai lá pedir para sei lá o que, não sei da onde, algo que já é nosso. Meu Deus, é muita pouca inteligência. É você, por exemplo, comprar um carro que já é seu. Por exemplo, pagar promessa. Para que eu vou pagar por algo que já foi me dado de graça? Jesus já é o sacrifício. Para que eu vou fazer novos sacrifícios?
É exatamente isso, meus irmãos. Mas por que eu caio? Porque me falta conhecimento dessa palavra, dessa Bíblia, dessa espada. É por isso, então, que Jesus vai vencer a ilusão na palavra. Pode passar, por favor. E disse, aí Satanás fala, né? E tudo isso lhe darei se prostrado você me adorar. Veja que, em última instância, estão todos aqui, né? É o que Satanás sempre quis, né? É que Lúcifer queria. Crescer acima. O Lúcifer é o único que é chamado de querubim ungido. Ele era um querubim e ainda era ungido. O que significa? Bem, abaixo de Deus, na hierarquia celestial, era Lúcifer. Lúcifer era tido como feitor de medidas. O que é isso? Quando você queria comparar alguma coisa, por exemplo, como é que eu sei se algo é bonito ou feio? Eu tenho meus parâmetros de comparação. Como é que você sabia na criação se algo era belo ou não? Se era parecido com Lúcifer, era belo. Se não parecia com Lúcifer, era feio. Como é que eu sabia se algo era glorioso ou não? Se era parecido com Lúcifer, era glorioso. Se não era, não era. Se não era, deixava de ser, óbvio. Só que Lúcifer, mesmo sendo querubim ungido, quis o quê? Subir acima de Deus. É a ganância que tomou conta do coração dele. O primeiro pecado, tá aí. Meus irmãos, nem vou entrar muito nisso, porque a gente teve uma mensagem inteira falando sobre idolatria. Mas cuidado, né? O que a gente tem se prostrado e adorado, né? Pelo amor de Deus. Pode passar, que eu ainda quero fazer algumas aplicações. Não vai dar tempo de cantar música, né? Poxa, Henrique, ia cantar... poxa, mas tudo bem, passa aí. Então Jesus lhe ordenou, vai embora, Satanás, porque está escrito, adore ao Senhor, seu Deus, e preste culto somente a Ele. Aqui eu nem preciso ler lá, né? Isso aqui é quase o primeiro mandamento, mas isso aqui é uma citação direta de Moisés também, tá? Novamente, Jesus vai expulsar Satanás na palavra. Eu vou ler, bota Deuteronômio 6 aí, 12, por favor. Tenham cuidado de não esquecer o Senhor que os tirou da terra do Egito na casa da servidão. Pode passar. Temam o Senhor seu Deus e sirvam a Ele e jurem somente pelo nome dEle. Pode passar. Não sigam outros deuses, nenhum dos deuses dos povos que estiverem à sua volta. Em nome de Jesus, meu irmão, minha irmã, era a orientação que estava sendo dada para a terra, para o povo que ia entrar na terra. Pode passar. E aí, porque o Senhor seu Deus é Deus zeloso no meio de vocês, para que a ira do Senhor seu Deus não se acenda contra vocês e o destrua sobre a face da terra. Pode passar. Não ponham à prova o Senhor seu Deus, como fizeram em Massá. Massá foi o que a gente leu agora, da água. Tá? E aí, bota 10, 20. Deuteronômio 10, 20. Que é exatamente a citação direta. Temam o Senhor seu Deus e sirvam a Ele. Sejam fiéis a Ele, jurem somente pelo seu nome. Meus irmãos, bota o tema aí, pode deixar o tema. Eu vou terminar fazendo 7 aplicações. No final vou ler um texto. Se quiserem eu posso mandar isso para vocês, que eu sei que às vezes fica difícil anotar, mas vamos lá. 1. Conheça as suas fraquezas mais íntimas, sabedora que Satanás vai te atacar aí. Então você precisa se conhecer. E se conhecer com franqueza, né? Já viu aquele cara que é um frango e acha que é forte? Usei a palavra que eu sei só para ficar claro, né? Sabe que é aquela pessoa que é fraca e acha que é forte? Pior que isso, é a pessoa que é feia que acha que é bonita, né? Aí tu fala assim, mas glória a Deus, né? É a beleza do Senhor, né? Então, isso aqui é só para dar aquela quebrada, né? Conheça as suas fraquezas mais íntimas, sabedora, que Satanás vai te atacar aí. Não acho que Satanás vai te atacar na sua força, né, gente? Isso é burrice. Você nunca ataca uma muralha no ponto mais forte, você ataca uma muralha no ponto mais fraco. Foi assim, lembra quando a gente falou? Como é que Roma invadiu Jerusalém lá em 70 depois de Cristo? Na terceira muralha, a parte mais forte, mais fraca era a muralha de Jerusalém. Fácil. 2. Saiba disso. Saiba disso o quê? Conheça as suas fraquezas, sabendo que Satanás vai te atacar disso. Vai te atacar aí. Então, 2. Saiba disso. Para ser capaz de responder quem é Jesus na hora da sua maior necessidade. Portanto, ainda é mesmo, tá? Busque cada vez mais conhecer a Jesus. Conheça profundamente as Escrituras. Essa é a sua arma. Conheça.
Porque qual é a sequência aqui? 1, conheça as suas fraquezas, porque Satanás vai te atacar aí. E 2, por conta de conhecer as suas fraquezas, busque a solução das suas fraquezas aonde? Na Bíblia. Porque a Bíblia tem a solução das suas fraquezas. Fez sentido, meus irmãos? 3, saiba manejar bem a palavra, a fim de você não matar a si mesmo. Tem muita gente que lê barbaridades aqui, que tira coisas totalmente do contexto e cria morte para si e para os outros. Sabe quando o texto diz sobre a mesa do Senhor, a ceia? Aquele que come levianamente do corpo traz sobre si castigo. É isso. Então, 3, saiba manejar bem a palavra, a fim de você não matar a si mesmo. Não adianta mais afiar das espadas se você cortar a própria cabeça, né? Satanás não apenas manipula o Salmo 91, como ainda omite o verso 13 deste. Então, você precisa conhecer a Bíblia. 4, sendo assim, sempre uma implica na outra. Cuidado com as mensagens que você tem dado ouvido. Lembre-se que o espírito do anticristo já está entre nós. Eu não vou explicar sobre o espírito do anticristo, que a gente já pregou sobre isso, está no YouTube, na nossa exposição sobre 1 João. 1 João 4. Mas cuidado com o que você anda ouvindo, tá? Porque se o que você anda ouvindo não está de acordo com a palavra, você está trazendo espadada em você mesmo, tá? 5, fundamental. Cuidado com as ilusões de Satanás. Cuidado com as ilusões de poder e glória. Meu irmão, minha irmã, você será glorificado quando Jesus voltar. Por isso que se chama glorificação. Quando Jesus voltar, eu e você seremos glorificados e teremos um corpo glorificado. Cuidado com a ilusão de glória antes disso. O Evangelho nunca disse que a gente ia ter glória nessa terra. Cuidado! E aí Satanás quer te oferecer algo que você já tem. Satanás, gente, a coisa mais, com todo respeito, burra do mundo é ouvir Satanás. Sabe por quê? Porque Satanás é o pai do quê? Da mente. Como é que você dá ouvido para... Você não. Como é que nós, porque parece que é você e não eu, né? Como é que nós damos ouvidos para alguém que é o gerador da própria mentira? Você acha que pode vir verdade daquele que é o pai da mentira? Não, então para de dar ouvido a ele. Em nome de Jesus. Agora, como é que você vai saber a verdade, para saber distinguir? Na palavra. Cuidado com as ilusões de Satanás. Cuidado com as ilusões de poder e glória. Você será glorificado quando Jesus voltar. Nós seremos glorificados. Até lá nos cabe a perseverança. 6, não faça concessões a Satanás. Jesus não fez nenhuma concessão, nem na sua maior fraqueza. É comum que no momento de dor e angústia, a gente começa a fazer concessões. Não vou na igreja hoje porque está muito difícil. Cuidado, meus. Eu não estou falando que é pecado não vir na igreja, eu entendo. A gente trabalha, a gente tira férias. Não é férias da igreja, mas a gente tem o nosso momento com a família. Isso não é pecado. Agora, cuidado com concessões. Estou com muito sono hoje, não vou ler a Bíblia. Cuidado, não faça concessões a Satanás. Não faça. Não faça concessões a Satanás. E aí, 7, Jesus não fez nenhuma concessão, nem na fome, nem na dor. Jamais fez concessão a Satanás. E aí, para terminar, bota Hebreus 2, 17 e 18. Para finalizar, se não pegou nada, pega isso. A nossa esperança está aqui. Por isso mesmo, era necessário, está falando de Jesus, tá? Que em todas as coisas, ele, Jesus, se tornasse semelhante aos irmãos, isto é, a nós, para ser misericordioso e fiel, sumo sacerdote nas coisas referentes a Deus e para fazer propiciação pelos pecados do povo. Pode passar. Pois Jesus, naquilo que ele mesmo sofreu, quando foi tentado, é poderoso para socorrer os que são tentados. Nessa noite, existe um poder para mim e para você. Esse poder para todas as nossas batalhas espirituais é Jesus. E aí, bota capítulo 4, versículo 15 e 16. Porque não temos sumo sacerdote
que não possa se compadecer das nossas fraquezas. Ou seja, nós temos um sumo sacerdote que se compadece das nossas fraquezas. Pelo contrário, ele foi tentado em todas as coisas, igual a mim, igual a você, mas sem pecado. E aí passa. Portanto, meus irmãos, aqui está. O que fazer na batalha espiritual? Está aqui. Aproximemo-nos do trono da graça com confiança, a fim de recebermos misericórdia e encontrarmos graça para ajuda em momento oportuno. Feche seus olhos, eu tenho que terminar o culto. Mas nesse minuto final, aproxime-se do trono da graça com confiança. E aí pode parar de gravar, por favor. Senão depois na edição fica difícil.